Vamos mudar totalmente de assunto, mas falar sobre um assunto extremamente importante e que vai causar, a gente sabe, muita polêmica quando começar a ser efetivamente discutido por parlamentares, por exemplo, ali que circulam no espaço em que a Marília Ribeiro estava falando com a gente. Um grupo formado por pesquisadores, juristas, profissionais da saúde e artistas criou a primeira associação brasileira em prol do direito à morte assistida no Brasil. A organização, chamada Eu Decido, defende o direito de cada indivíduo decidir sobre como e quando a sua vida deve terminar. Hoje em dia, já existem 16 países em que a morte assistida é permitida, em diferentes condições. Alguns permitem apenas a eutanásia, outros só o suicídio assistido. Há também aqueles em que as duas práticas acontecem. Apenas a Suíça aceita receber estrangeiros para a morte assistida, na modalidade de suicídio assistido. Existem ainda 5 países em vias de legalizar a morte assistida. A Eu Decido defende o direito à morte assistida de qualquer pessoa maior de 18 anos competente para tomar decisões de modo consciente e independente, que esteja sofrendo de modo que considere insuportável por conta de doença terminal ou incurável, que sofra de incapacidade grave ou irreversível ou que esteja sofrendo de envelhecimento avançado. E hoje eu converso sobre isso tudo com a Luciana Dadalto, que é doutora em Ciências da Saúde, advogada especialista em Direito Médico e também presidente da Eu Decido. Luciana, que prazer falar contigo, muito bom dia. É isso, né? É uma questão que sempre que a gente fala, tem diversos assuntos tabus, não só no Brasil, mas no Brasil principalmente. E morte é. A morte assistida, então, nossa, não consigo imaginar o que vocês não sofrem, né? E por isso também a importância de ter tanta gente com gabarito, né? Especializada em diversos pontos dessa questão toda para discutir isso e levar essa discussão adiante. Então é isso, reforço, é um prazer te receber aqui. Bom dia, Natália. Sim, é um desafio, né? Acho que a gente está começando essa conversa aqui no Brasil, começando muito atrasado, porque as discussões sobre o direito à morte digna estão permeando aí diversos países, como você disse, a gente tem 16 países em que já existe legislação, 5 países que estão em vias de legislar, mas eu acho que antes da gente falar sobre legislação no Brasil, a gente precisa falar em consciência e informação. Todos os países que discutem a legalização da morte assistida passaram por um processo de discussão social muito grande, em muitos deles por décadas. E no Brasil a gente sequer começou esse processo, né? Essa conversa. Então a Eu Decido, ela surge recentemente, é uma associação civil muito jovem, com o objetivo de discutir o direito à morte assistida no Brasil. Obviamente, no longo prazo, o nosso objetivo é termos uma lei, um reconhecimento de que a morte assistida é um direito, mas no curto prazo, digamos assim, o que a gente quer é trazer esse tema para a sociedade, envolvendo os diversos setores, ouvindo os diversos posicionamentos, porque a gente entende que é no diálogo que a gente constrói compaixão e empatia com as pessoas que estão sofrendo, porque, na verdade, o nosso objetivo é defender direitos de pessoas que estão em sofrimento, que elas consideram insuportáveis. Doutora, a gente teve recentemente um caso que fez com que muita gente descobrisse que isso existia, que essa possibilidade existia e que essa discussão tem acontecido bastante em outros países, que foi o caso do poeta, do filósofo Antônio Cícero, que tinha Alzheimer e aos 79 anos juntou esse dinheiro e foi à Suíça para realizar, né, a morte assistida. E aí muita gente, eu lembro assim de ver pessoas, eu já leio bastante sobre o assunto há algum tempo, eu tive um caso que foi uma mãe para mim, que foi minha avó, que morreu de Alzheimer, a gente viveu 10 anos de uma vida
muito complexa e penosa e triste para todo mundo, principalmente para ela. Então leio muito sobre essa situação toda. Mas eu lembro de gente que quando tentava discutir ficava morrendo de medo, e quando aconteceu a história do Antônio Cícero, não sei, acho que pelo simples fato dele ser uma pessoa tão importante e ter um trabalho muito reconhecido, e das pessoas olharem e falarem, começarem a pelo menos quererem ouvir ou ler um pouco mais sobre isso, né? Acho que é importante da gente mencionar o caso do Antônio Cícero, e claro, se você tiver outros exemplos aí para comentar, que eu acho que são sempre importantes para a gente concretizar, dizer que isso existe, que outros países estão discutindo, e assim como você disse, né, a gente que está muito atrasado na discussão. Eu acho que o caso mais importante ou relevante no Brasil é o do Antônio Cícero, porque nós estamos falando de uma pessoa famosa, né, com uma repercussão importantíssima, tanto na literatura quanto na música, mas a gente tem ao redor do mundo inúmeras figuras conhecidas, né, que optaram pela morte assistida. A gente teve o Godard, né, que é um diretor de cinema muito conhecido, Daniel Kahneman, um grande escritor, economista, ganhador do Prêmio Nobel. E, obviamente, quando pessoas que são públicas, né, tomam essa decisão e expõem essa decisão publicamente, a gente começa a conversar, ou a gente traz essa conversa para mais próximo, né, do grande público. Mas, pensando especificamente na Suíça, a gente teve nos últimos 10 anos um aumento muito grande de brasileiros que buscam o suicídio assistido na Suíça, né? Brasileiros que a gente não conhece, que não são famosos, mas que têm reconhecido que gostariam, né, e que essa é para eles uma morte digna. O grande problema é que nós estamos falando de brasileiros que têm uma condição socioeconômica que a maior parte da nossa população não tem. Então, hoje, morrer por suicídio assistido na Suíça é um privilégio. É uma questão, né, assim, é um privilégio econômico. E essa também é uma discussão cara, né, a nós da Eu Decido. Brasileiros hoje que tenham condições socioeconômicas conseguem morrer por suicídio assistido na Suíça. Brasileiros que não têm condições socioeconômicas e desejam, não têm essa condição, né? Não tem para onde ir. Então, a gente também está falando de uma questão que envolve desigualdade, né? Que envolve direitos diferentes ou acesso diferente para diferentes camadas da população. Luciana, fala um pouquinho da própria Eu Decido, né? Quem são essas pessoas? Eu sei que tem um montão de gente, mas alguns exemplos. Acho que também para nossa audiência entender que é isso. Também tem ali artistas envolvidos, gente que talvez as pessoas reconheçam mais facilmente e se interessem, né? E entendam, se esse artista que eu gosto está falando sobre isso, eu vou acompanhar o que ele está falando, né? Um dos fundadores da Eu Decido é o guitarrista da banda Sepultura, o Andrés Kisser. A gente tem cientistas políticos, nós temos advogados, juristas, o Juca Kfouri também é membro da Eu Decido, e a gente está assim, numa crescente, e acho que isso é importante dizer, né? Eu Decido, nós estamos agora, hoje é dia 26 de agosto, a gente foi lançado para o público no dia 4 de agosto, então ainda é algo muito recente, mas estamos numa crescente, inclusive, de associados, né? Nós começamos aí com 30 associados, hoje, o número que eu tenho de ontem, éramos 201. É uma associação civil, então qualquer pessoa do país, qualquer cidadão brasileiro com mais de 18 anos que se interesse por esse tema pode se associar, independente da profissão, da área de estudo, independente de ter ou não né, uma formação superior. O que a gente quer realmente é mostrar para os nossos decisores, seja no judiciário, seja no legislativo ou no executivo, que a morte assistida é uma demanda, que a gente tem uma população que quer conversar sobre isso, que quer colocar esse tema na mesa, que quer tirar esse elefante da sala
e aí eu decido, estamos surpreendentemente positivos com toda a repercussão e entendemos que né, esse primeiro, nem esse primeiro mês, mas esses primeiros dias já deixam muito claro para a gente que essa é uma pauta cara para a população brasileira e acho que é importante a gente dizer que nós estamos, e como o nome da associação fala, nós estamos falando de direitos individuais, de decisões individuais, de permitir que as pessoas escolham ou não essa forma de abreviar ou de acabar com a própria vida, entendendo sempre que quando a gente fala de decisão, a gente está falando de autonomia. Então, nós não estamos falando de obrigar as pessoas que estão gravemente doentes, que vivenciam um grande sofrimento, nós não estamos falando de obrigar essas pessoas a optar pela morte assistida. Estamos falando de dar essa possibilidade de escolha para aqueles que entendem que essa é uma forma que faz sentido de acordo com seus valores, com a sua religião, com a sua moralidade. Doutora, foi ótimo você ter mencionado a palavra autonomia, porque eu ia justamente falar sobre isso, te perguntar sobre isso. Muita gente aqui no nosso chat está se envolvendo com o assunto, falando sobre cuidados paliativos, sobre autonomia na hora da morte, mas antes, né, da morte, a autonomia na escolha dos seus tratamentos, por isso mesmo imagino que as pessoas tenham mencionado aqui os cuidados paliativos. E eu sei que a senhora já trabalha há bastante tempo com a pesquisa disso tudo, e inclusive queria que você mencionasse a questão do testamento vital, que eu sei que é uma das questões que você vem falando bastante tempo e mostrando para a sociedade que existe realmente esse entendimento e a gente precisa do reconhecimento dessa autonomia nas escolhas dos tratamentos e também a autonomia na hora da morte. Bom, os cuidados paliativos são uma abordagem de cuidado e eu acho que isso é importante a gente deixar claro, que focam na qualidade de vida e no alívio de sofrimento de pessoas com doenças graves. No mundo inteiro, o acesso ao cuidado paliativo é o básico que a gente precisa ter para começar essa conversa sobre dignidade e autonomia no fim da vida. Então, acho que é importante, você falou um pouco, né, da minha trajetória, assim, eu venho das discussões sobre cuidados paliativos, as questões jurídicas e bioéticas dos cuidados paliativos, sou uma entusiasta, acho que os cuidados paliativos são suficientes e aplacam suficientemente os sofrimentos da maior parte das pessoas. E isso é importante ficar claro. Quando a gente fala da morte assistida, a gente está falando de mais uma possibilidade. A gente não está falando de uma exclusão, né? Ou é cuidado paliativo ou é morte assistida. Esse não é o ponto. A gente está reconhecendo que os cuidados paliativos são absolutamente importantes, assim como a possibilidade da pessoa tomar decisões sobre o seu próprio fim de vida, como você disse no testamento vital. O testamento vital é um documento que pode ser feito por qualquer pessoa com mais de 18 anos, que não precisa ter um diagnóstico de uma doença, em que essa pessoa vai escrever como é que ela quer ser cuidada, quais tratamentos ela deseja ou não receber, quando e se ela estiver gravemente doente, irremediavelmente doente e impossibilitada de tomar decisões. Nós estamos falando, então, de várias páginas, digamos assim, desse livro sobre direito à morte digna. Essas páginas têm o direito a fazer um testamento vital, o direito à recusa terapêutica, o direito à limitação e suspensão de suporte e o direito a acessar cuidados paliativos. Isso é o que é possível no Brasil hoje. O que está faltando nesse livro é o direito à morte assistida. Então, aí eu decido, propondo que a gente coloque mais uma página nesse livro, sem excluir, sem tirar nenhuma das páginas que a gente já tem. Eu acho que isso é muito importante, né? Somos defensores, e aí eu vou fazer uma propaganda. Lá no nosso site, eudecido.org.br, tem um manifesto da Eu Decido. Então, lá tem
bem explicado tudo que a gente defende, o que a gente não defende, para que fique muito claro em que lugar a Eu Decido aparece e que lugar é esse que a gente quer ocupar na sociedade brasileira. É isso mesmo. A doutora Luciana Dadalto, então, está explicando para a gente, né, o que significa essa história toda, né, do quanto o Brasil está atrasado nessa discussão. Acho que vale, antes da gente encerrar, doutora, reforçar aqui, tem gente aqui falando assim, ela certamente não está falando do Brasil, num sentido de, isso aí vai demorar muito para acontecer aqui no Brasil. Mas por isso a importância da gente discutir, por isso a importância da Eu Decido, que está trazendo essa discussão e esse manifesto, né? Luciana, acho que é bom, antes da gente encerrar, de reforçar o que é o que a Eu Decido vem falando e quais são esses casos, né, que deveriam ser reconhecidos, portanto, o acesso à morte assistida, assim como acontece em diversos países, como na Suíça, como Antônio Cícero, poeta brasileiro que morreu recentemente, aos 79 anos, tinha Alzheimer, não quis viver o terror que é a vida da pessoa com Alzheimer e conseguiu, com dinheiro, porque é ainda muito caro, fazer esse processo todo lá na Suíça, onde há o direito garantido à morte assistida, doutora. Isso, eu acho que, né, vou pegar esse gancho, né, para pessoa, alguém falou aí que com certeza não é no Brasil. Sim, é no Brasil. A gente não sabe quanto tempo a gente vai demorar, né, para falar em legalização, para falar no reconhecimento do direito, mas é no Brasil. O que Eu Decido quer é colocar essa conversa na pauta brasileira. Nós estamos em 2025, para dar um exemplo, a Espanha começou essa discussão em 1983 e só legislou em 2021, e nós estamos em 2025 no Brasil e sequer começamos essa conversa. Então, sim, queremos discutir. Aí Eu Decido, é bom deixar claro, a gente não encoraja o suicídio, a gente entende que morte assistida e suicídio são questões completamente diferentes. A prevenção ao suicídio é absolutamente necessária, é uma questão de saúde pública, a gente precisa falar sobre isso. E aí Eu Decido também não faz intermediação entre brasileiros e organizações suíças. O que a gente quer e onde a gente vai agir é dentro da licitude, da legalidade do ordenamento jurídico brasileiro para mudar a realidade do nosso país e para ofertar, né, para conseguir em algum momento, que a gente não sabe se vai ser em 5 anos ou em 30 anos, mas a gente quer começar essa conversa para que um dia possamos viver num país em que o direito à morte assistida seja reconhecido e esteja disponível para quem assim desejar e achar que essa é a forma de morrer dignamente. Exatamente. E fazer com que os diversos brasileiros que vêm recorrendo, né, a esse dispositivo que por enquanto é internacional, que tenha esse reconhecimento aqui dentro do Brasil, né? Porque acho que isso também é um ponto bem importante da sua fala, Luciana. Diversos brasileiros com dinheiro já recorreram. A gente ficou sabendo do Antônio Cícero, e porque era uma pessoa, né, de reconhecimento aí popular, mas diversos brasileiros que a gente nem sabe o nome já foram atrás desse dispositivo. Então é uma situação que já acontece. Se as pessoas que estão nos acompanhando nunca ouviram falar, acontece, só que as pessoas procuram ajuda internacional, principalmente da Suíça. Doutora Luciana Dadalto, que é doutora em Ciências da Saúde, advogada especializada aí, portanto, nessas discussões todas que tratam sobre autonomia na busca do seu tratamento e na autonomia na hora da morte, e que é integrante, presidente da Eu Decido, que é essa organização que vem fazendo o manifesto e tentando fazer com que o Brasil finalmente discuta a questão da morte assistida aqui no nosso país. Luciana, muito obrigada. A gente poderia ficar falando aqui um tempão, né? Porque tem diversos pontos, mas acho que o recado está dado e, assim como você bem reforçou, dá para o pessoal acessar o manifesto pelo site e também por redes sociais. Pode fazer de novo a sua propaganda. Então, vamos lá. Nosso site é www.eudecido.org.br. No site tem o nosso manifesto, tem
uma aba lá para as pessoas se associarem, tem um mapa contando como está essa realidade no mundo, e a gente tem um Instagram, eu decido _org, que a gente traz aí notícias diárias, questões mais recentes, dicas de livros, de filmes, questões, convida as pessoas para o debate, a gente também está no LinkedIn. Convite que a gente faz para vocês que nunca ouviram falar nisso, é a primeira vez, vamos conhecer, vamos conversar. Eu sempre costumo dizer que assim, vamos tentar sair dessa polarização do sou a favor, sou contra. Eu acho que essa não é a discussão. A discussão é sobre reconhecimento de direitos, sobre possibilidade de escolha para quem entende que faz sentido para os seus valores. Então, como eu disse, estamos começando esse debate e o convite que eu faço para a sociedade venham, participem desse debate. É um debate plural e o que a gente quer nesse momento convidar os diferentes setores da sociedade para esse debate, para sentar na mesa e conversar e dialogar sobre esse tema, que é um tema que é uma realidade, que é candente no mundo inteiro. O Uruguai acabou de aprovar na Câmara dos Deputados um projeto de lei, então a gente está com a Inglaterra, com a França, vários países discutindo. Nós não estamos, eu costumo dizer, eu decido não estar inventando a roda. A gente está simplesmente reconhecendo que o Brasil está muito atrasado nessa discussão e tentando colocar o Brasil nesse mapa. Infelizmente, essas doenças, né, que aterrorizam, né, a vida, trazem perda de dignidade no finalzinho da vida, ou às vezes por uma extensão, né, num período grande aí dessas pessoas. Infelizmente, imagino que todas as famílias vão viver isso, com algum parente ou algum amigo. Não é uma situação, né, que dificilmente eu vou saber de alguém que teve Alzheimer ou alguma doença degenerativa que vai perdendo os movimentos, ou enfim, diversas situações dessas doenças, né? Infelizmente não é. A gente vai lidar com isso. Então, essa também é uma das importâncias da discussão desse assunto, né? Que é para isso, para todo mundo. É isso, doutora Luciana Dadalto, muito obrigada, viu? Volte, a gente volta a se falar em breve. Tomara que haja, né, essa discussão toda, que a discussão aumente para a gente voltar a falar com a situação andando. Muito obrigada pelo espaço. Um prazer estar aqui, Natália. Valeu. Bom trabalho.